Shalom, querido e amado do Senhor, tudo bom com você? Espero que você esteja bem, porque o nosso podcast Jovens Secretos, nós estamos bem na graça do Senhor. E mais um episódio épico, fantástico, tremendo e abençoado. E hoje nós temos a serva de Deus, adoradora Deusa, que está aqui conosco. Ai, bênção. E vai nos abençoar com um grande tema, quando a Amém. adoração deixa de se tornar canção e se torna vida, não é? Antes de nós começar, é essencial que você se inscreva no nosso canal, deixe o teu like, aperta naquele botão de partilhar, partilha com o teu amigo, o teu vizinho, porque tem muita pessoa que precisa ser abençoada, alcançada, porque este podcast vai transformar a vida de quem você partilhar. Então, vamos à nossa mesa abençoada, porque já falamos muito, conhecer a nossa anfitriã. Seja bem-vinda, seja Muito obrigada. Olha, nós agradecemos por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Olha, vamos começar com um about link rápido, né? É sempre essencial que as pessoas conheçam quem está aqui do outro lado, quem está aqui, quem veio nos brindar com este momento especial. Então, Sérgio, nos fala mais um bocadinho sobre você, o que você acha que é essencial que a pessoa deve conhecer, não é? Talvez idade não, só o nome, talvez onde congrega, o que achar essencial. Boa. Deusa Cacofa. Cacofa. A maior parte das pessoas que me conhecem como adoradora. Adoradora. E é porque é assim que está no TikTok, mas eu já inverti para Deusa Adoradora, Ok. senão ninguém vai saber se eu me chamo. Sim, não preciso falar a idade. Não, sim, Já sou vamos jovenzinha. deixar abaixo. Sim, sou jovenzinha, sou serva do Senhor Jesus Cristo. Louvo com a minha vida, louvo com o meu ser, com tudo quanto eu posso louvar. Mesmo que não seja suficiente para agradecer a redenção do Senhor Jesus Cristo na cruz, eu louvo e vou louvar até não poder mais. E também vou louvar lá no paraíso, então vamos mesmo só louvar. E sim, eu canto já há 2 anos, mas a minha verdadeira conversão em Cristo Jesus não aconteceu há mais de 1 ano. Sério? Sério. Uau. Em primeira mão, até olhe mesmo para a câmera e passa essa mensagem. Sim, porque nós sabemos que a maior parte, a geração angolana é considerada como cristã, a nação angolana é considerada como cristã, mas nós sabemos que ser cristão não é ir à igreja todo domingo, não é pertencer a um grupo coral ou coisa parecida, mas sim resolver entregar realmente a tua vida no Senhor Jesus Cristo. Então, a renúncia de verdade não foi há mais de 1 ano. Renúncia verdadeira em Cristo Jesus, mas eu já cantei em 2 anos a música gospel, pertenço a uma produtora chamada Shalom Music. Shalom Music. E é isso. Calma, me surgiu aqui umas dúvidas. Em termos de ser adoradora, não é cantar para o Senhor? Ok. Faz quanto tempo? 2 anos? 2 anos. 2 anos. Certo. Então, antes cantava outras músicas. Certo. Sério? Não profissionalmente, mas aquilo de canta gospel aqui, canta secular aqui, mistura, levou-me playlist e toda corrompida. Ok. Já fizeram assim mesmo. E em termos de conversão, 1 ano. Certo. 1 ano. De lá para cá, como é que tens te sentido? Muito melhor. No princípio foi difícil renunciar. Eu tinha um hábito, principalmente a música, porque é a minha área, então era muito difícil de largar as músicas seculares no seu todo. Eu tinha o hábito de você baixa as músicas seculares, depois apaga tudo, mas você entra no YouTube, da playlist toda secular, quer dizer, você já não mete na galeria, mas quando tem só, vai no YouTube, só ouve já no YouTube. E foi aquela de baixa, apaga. Mas depois de um tempo, quando eu tive meu encontro com Jesus Cristo, e eu percebi que não adiantava nada, do tipo, quando nós temos um encontro com Jesus e percebemos realmente de onde Ele nos tirou, do buraco onde Ele nos tirou, a gente já não consegue deixar para voltar aos velhos hábitos. É como se esse encontro mudasse tudo na vida de um cristão, como se antes do encontro você ainda não sabia bem se você queria se firmar ali, mas depois do encontro com Jesus você percebe que é ali onde você quer estar. Então deixou de ser difícil toda esse cenário de não deixar secular, todo esse cenário de continuar cometendo pecados deliberadamente.
E agora estamos aqui. Agora me conta um bocadinho sobre esse momento que Deus te encontrou, não é? Me conta um bocadinho sobre essa experiência. Como é que foi? Como é que aconteceu? Olha lá para a câmera, porque o pessoal precisa te conhecer. Foi difícil. Saber como é que foi. Difícil, foi como é que Deus te encontrou? Foi como? Estavas onde? Estavas fazendo o que? Você pensou, Senhor me alcançou, tenho que abandonar essas práticas. Digamos que acho que todo um cristão passa por uma fase em que se encontra no auge da sua vida pecaminosa. E quando Jesus resgata, nós percebemos, tipo, eu não sei porque que eu estava aí. Às vezes você olha para você mesmo e você fala, como é que eu já fiz isso? Como é que eu já fiz aquilo? E quando você percebe que Jesus está ali em todo momento, que Ele é a única pessoa que nunca te abandona, a tua família pode te abandonar, pode não ligar para ti, mas Jesus Cristo está sempre ali do princípio ao fim. Aliás, Jesus, não somos nós que vamos atrás de Jesus. Jesus é sempre que vem atrás de nós. O que aconteceu no Jardim do Éden, não foi Adão que foi atrás de Deus. Deus é que perguntou, Adão, onde você está? E é sempre assim, é Deus que corre atrás da humanidade. E foi Jesus Cristo que sempre foi correndo atrás de mim. Ele sabia que tinha planos, que tinha um projeto, que tinha um propósito, que eu tinha que cumprir na minha vida. E que da forma como eu estava vivendo naquela indecisão quanto ao pecado, as coisas não iam dar certo, porque a renúncia é extremamente importante para a vida de um cristão. O meu relacionamento com Deus não estava saudável, porque eu estava abrindo brechas para o diabo me usar e tudo mais. Mas depois desse encontro, as coisas foram completamente diferentes e hoje eu dou graças a Deus. Mas vem de uma família cristã ou nem? Vem de uma família cristã. Sim. Mesmo vindo de uma família cristã, olha... Então, é um encontro diferente para cada pessoa. Uma das coisas que as pessoas acham, não é? Das pessoas que vêm de uma família cristã é que são obrigadas a vigiar de fabricação santos. Isso. E muitas das vezes a própria família é que acaba não gerindo bem essa situação toda. Hoje vemos muitos cantores que eram mesmo cantores gospel forte, que abandonaram e que já vêm a cantar desde pequeno. E você se pergunta por que ele abandonou? É que às vezes a nossa própria família não entende que essa exposição, quando jovens, enquanto criança, não é saudável. E a família tem que saber lidar com isso. Uma criança não deve sentir a pressão de cometer erros e olhar e ver que todo mundo está aí atento ao erro que vai cometer. Uma criança não tem a capacidade de gerir uma carreira, de gerir uma fama. Por isso é que quando se é criança e se tem esse dom, primeiramente deve-se perguntar se a criança quer realmente fazer isso. Se a criança quer realmente se entregar a Deus. Porque é como a questão do batismo, mas esse é outro ponto. Esse é outro ponto. Então deve-se saber se a criança quer realmente, se é isso que a criança quer fazer. Porque às vezes os pais depois também se corrompem e começam a usar a criança como máquina de dinheiro, de fazer dinheiro. E estão a encher a vida da criança com a agenda super lotada, enquanto a criança poderia estar mesmo na areia, brincar de areia, bolo de areia, nunca fez bolo de areia. Praticamente para tudo. Perde toda uma infância. E vai querer buscar tudo. Quando cresce, não passa e a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que existe um tempo para tudo. Então existe uma fase para tudo. Não dá para pular etapa. Deus nunca envia uma pessoa que não está pronta. É como se nós somos crianças e queremos um carro. Deus não vai nos dar o carro, mesmo que a gente orar, porque Deus sabe que nós não estamos preparados para ter um carro. Se Deus nos dá, nós não vamos saber conduzir aquele carro, nós não vamos saber lidar com aquela situação. E isso vai para todo e qualquer tipo de cenário. Muitas das vezes nós pedimos aquilo que não estamos capacitados a receber. E à medida que nós vamos nos encontrando com Deus, à medida que nós vamos nos relacionando para Deus, com Deus, aliás, nós entendemos que tem coisas que pedimos que nós não vamos conseguir receber. Por isso é que quando um cristão chega no ponto de deixar exatamente tudo nas mãos de Deus, uau! Uma das minhas maiores dificuldades é sobre o tempo, é sobre a espera. Eu quero, mas tipo, eu sei que eu não estou preparada para receber, mas eu quero, porque se calhar o outro tem, eu também quero. Eu falo, Deus, eu estou andando na minha também. Deus está, mas Deus fala, filha, calma, não é o momento. E às vezes aquela ansiedade, mas depois você fica, deleita no Senhor e você percebe que o tempo há de chegar. E quando é no tempo de Deus é tudo muito mais perfeito. Porque aí não há ansiedade, não há preocupação. Tudo flui. É uma paz tremenda. E só com Deus mesmo. Mas me conta um bocadinho, não é?
Vieste sobre uma família cristã. Certo. E nesse processo de vir numa família cristã, te sentia, digamos assim, oprimida pela tua família, porque normalmente, quando você já vem de um berço cristão, eles te obrigam você a apresentar algo que você ainda não está preparado, não é? Ok. Então, santidade e tudo mais. E até o pessoal de fora Também te aponta dedo. também. Você é cristão, não poderias fazer isso. Então, é uma perfeição que já vem de lá desde pequeno, visto que passaste num momento assim de transição e tudo mais. Gostaria que desses um apelo, como é que quem é cristão, né? Ainda não vem de uma família cristã e ainda não conseguiu abraçar verdadeiramente essa mudança, ainda não teve esse processo de renúncia, sobre esse processo que você passou. Que apelo daria para quem consegue te ver e ouvir? Bom, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu acho que todo cristão deve entender como foi, qual é o mistério da crucificação de Jesus Cristo. Quando nós somos cristãos de domingo, né? Os famosos cristãos de domingo, que só vai à igreja domingo, às vezes isso parece como se fosse às vezes uma tradição ou como se fosse apenas costume. E muitos cristãos hoje em dia, até hoje, não entendem o processo, tipo, o quão foi difícil o mistério da crucificação de Jesus. Quando entendemos exatamente, claro que nós não vamos perceber completamente como aconteceu, porque é impossível, mas quando nós procuramos realmente entender Jesus Cristo, entender como foi o processo, entender o que Jesus sentiu, entender esse mistério todo da crucificação de Jesus, nós amamos Ele verdadeiramente. Nós amamos Jesus verdadeiramente. E todo esse processo de mudança, de renúncia, não, tipo, deixa de ser tão difícil assim. Porque a renúncia pode parecer difícil no princípio, mas não é difícil. Não é difícil mesmo. Eu digo que a renúncia não é difícil. Quando nós nos encontramos no cenário de que não conseguimos largar um certo pecado, a questão não é que nós somos incapazes de largar esse pecado. É a brecha que nós temos deixado para o inimigo agir na nossa vida. São as aberturas que nós temos deixado. Porque se eu, Deus Acacupa, passo mais tempo fazendo as coisas da carne do que as coisas do espírito, é muito normal que eu esteja mais inclinada nas coisas da carne do que nas coisas do espírito. E as pessoas às vezes pensam, não, tá a mexer. Ninguém tá a mexer, você tá se mexer sozinho. Nós estamos a nos mexer sozinhos. E muitas pessoas às vezes perguntam, é difícil, dizem que é muito difícil, eu tento e não consigo. A questão é que é como se eu estivesse a tirar água de mim mesma e a dar água para uma outra pessoa. Certamente que eu vou ficar vazia se eu não me encher, se alguém não preencher o meu vazio. Então, eu estou dando, eu também preciso receber. Então, de nada adianta eu, se calhar, tem uma série que eu sei que não faz bem para mim, não me agrega nada, não é bom para minha vida espiritual. Eu resolvo deixar de passar horas e horas assistindo essa série que me faz mal. O tempo que eu gasto assistindo essa série, com que eu estou preenchendo esse tempo? Se eu só gasto tempo, tipo, se eu deixei de assistir essa série e eu vou dormir, passo o tempo que eu assisti a série a dormir, eu estou a abrir brecha para uma outra coisa, preguiça. Esse tempo que você deixa de fazer coisas erradas devem ser preenchidas com Jesus, devem ser preenchidas com as coisas de Deus. Muitas pessoas próximas a mim sempre dizem, quanto mais você ora, mais vontade você tem de orar e menos vontade você tem de cometer o pecado. Então, quando eu tiro essas coisas erradas da minha vida, eu preciso preencher com coisas boas relacionadas a Jesus Cristo. Porque mesmo que não forem coisas erradas, mas se forem coisas que só estão voltadas para César e não para Deus, também não estou a fazer nada. Então aquilo é mudar toda uma rotina, porque louvar não é simplesmente cantar. Adorar não é simplesmente cantar. Adorar é todo um estilo de vida, é redenção por completo. Eu posso não cantar, eu posso não louvar, mas se eu tenho uma vida reta, se eu tenho uma vida voltada para a obediência às leis de Deus, então eu adoro ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos adorar com a nossa vida. É como um pregador que não necessariamente tem que pregar com as palavras, mas com a vida. Com a vida se prega. Eu posso pregar com a minha vida. É muito lindo um cristão
alguém olhar para um cristão e ele não precisa falar nada, mas a pessoa olhar e dizer: uau, eu vejo Cristo nessa pessoa. Eu digo, é a vida toda, nem sempre são as palavras, nem sempre são as canções, mas a forma como você age no secreto, a forma como você alimenta o teu altar para Deus. Porque agora mais voltado aos adoradores, aos cantores gospel, mais voltado aos cantores gospel, no palco você oferece, mas no altar você se oferece. É impossível você ter um êxito no palco se você não tem êxito no altar. Porque exposição sem preparação gera condenação. Maravilhoso. Eu fiquei assim, eu disse, se não notaram, já estamos dentro do tema. Então vamos arrancar. Só para poder dar um realce básico, não é? Tem que sempre indagar o tema, sempre. Para nós poder trazer a mensagem. Eu perguntar, mas o que eles estão a falar realmente? O que tipo estão a falar de adoração? Olha, nós vamos trazer uma mensagem, querido, que é para mostrar que não é apenas canção, ela torna-se vida. Certo. Mas antes disso, vamos dar uma pausa básica para dizer para você que consegue nos ver e ouvir, esse espaço maravilhoso que está aqui também pode ser seu. Injúria Inc. Estamos a ser patrocinados. Então, se você também quer esse espaço, realizar os teus vídeos no YouTube, abrir o teu podcast, no lugar certo, o número está lá, estará aí nos vídeos ou na descrição, querido. Venha. Para quem, tem uma festa, um casamento, pastelaria e padaria Alegria. Eu sei que vocês já costumam ouvir e ver muito nos vídeos, mas estamos numa parceria mesmo tremenda, tremenda. O link também está aí nos vídeos da página dele, o número, é só você contactar. Agora vamos voltar de novo à nossa mesa abençoada, porque chegou o momento temático, já estávamos a entrar lá. Mas vamos falar um bocadinho sobre o nosso tema, não é? Sim. Que a adoração não é apenas canção. Ela torna-se vida. Na verdade, a canção, o louvor, faz parte da adoração. O louvor não é a adoração, o louvor faz parte da adoração. O louvor é a manifestação de tudo aquilo que nós sentimos para Deus. É como a Bíblia fala, a boca fala sobre aquilo que o coração está cheio. Então, todo aquele sentimento, toda aquela alegria, todo aquele prazer, todo aquele reconhecimento da grandeza de Deus é exprimido através do louvor. Então, o louvor ele faz parte da adoração. Mas a adoração em um todo é se render a Deus, é render toda uma vida, é consagrar toda uma vida a Jesus Cristo. Porque uma pessoa que é médica, se ela consagrou isso a Deus e se ela faz para a honra e glória de Deus, ela está a adorar ao Senhor. Se uma pessoa, qualquer tipo de trabalho, se é taxista, se é cozinheiro, se é cameraman, se é pianista, se ele está fazendo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, se ele faz isso através do nome do Santíssimo Jesus Cristo, então ele está a adorar a Deus. Eu digo assim, uma pessoa que não é cristã, ela já serve ao diabo. Ainda que não seja uma pessoa que está a cometer mal. Ser bom não é ser cristão. Muitas pessoas dizem, não, eu posso não ser cristão, eu posso não ir à igreja, eu vou ir para o paraíso, porque eu também não cometo... As pessoas perguntam, onde é que irá aquelas pessoas que não fazem mal, têm uma vida good, não se metem com ninguém, mas não são cristãs? E eu por muito tempo me perguntava, onde é que irão essas pessoas? Eu ficava tipo, Jesus, elas não cometem mal, elas não estão a fazer mal para o irmão, elas amam o irmão, como é que não vão no céu? Eu me perguntava isso, mas eu entendi que ser bom não é ser cristão. Jesus é o único caminho, verdade e a vida. Não existe outro caminho senão Jesus Cristo. Então, se você não passa por Jesus, você não chega ao paraíso, você não chega ao lugar celestial, à glória de Deus. Então, Jesus ele é o único caminho.
Qualquer outro caminho não leva à salvação. Não leva. Então, ainda que você seja uma pessoa boa, ainda que você seja uma pessoa de bem com a vida, que não maltrata ninguém, que faz caridade, se você não faz em nome de Jesus, então você não vai ganhar a salvação. Quem não ajunta com Deus, espalha. Se não é com Deus... É porque é contra, mas se não é assim mesmo. Se você não serve ao Senhor Deus, você está servindo a um outro Senhor. Agora você tem que explicar quem é esse Senhor, porque Deus não é. Deus não é. Então, a nossa vida toda deve ser exemplo. Nós devemos ser intencionais. Intencionais. Nós devemos louvar, adorar ao Senhor com a nossa vida. A adoração, o louvor, ela é uma manifestação. Todo cristão louva. Todo cristão. Ainda que eu não tenha um dom de louvar, ainda que a minha voz não seja das melhores de se ouvir, mas eu louvo porque eu estou a expressar aquilo que eu sinto para com meu Deus. Eu estou a falar ao Senhor quão grande é. Eu estou a cantar. Mesmo, Deus não quer saber se é mesmo está gato. Deus não quer saber. Às vezes quem se importa mais com as vozes são os Somos homens. nós mesmo. Mas Deus olha pela intenção do teu coração. E sim, a intenção é que conta. E uma coisa muito importante, ainda voltada para nós que adoramos com louvor, né? Nós que nos entregamos nos palcos, né? Nós que nos doamos nos palcos. O altar sustenta o palco. O altar sustenta o palco. Todo e qualquer progresso bem sucedido em nome do Senhor Jesus Cristo, que você vê que alguém está a passar no palco, é porque tem um processo, tem algo que está acontecendo no secreto, tem algo que está acontecendo no altar. Aí pessoas olham, não, eu também quero ser como essa irmã. Essa irmã quando canta, toca no coração das pessoas, eu também quero tocar. E vejam a cruz sem saber o peso que isso carrega. Quem é a cruz do irmão? A cruz quem vai carregar? Quer a cruz do irmão sem saber o peso que o irmão está carregando, sem saber as renúncias. Nunca ficou uma noite a orar de madrugada, mas quer ver a manifestação da graça acontecer da mesma forma que acontece com a irmã. Nunca jejuou na vida. Ela só sabe, eu também sei cantar, então também quero como a irmã. Quero ter como a irmã. Cantar sem a intenção no coração voltada para Jesus Cristo não é nada. Deus dá dom sem arrependimento. Você pode tocar pessoas, você pode fazer pessoas caírem com a tua pregação. Porque Deus dá dom sem arrependimento. Aí nós vemos pregadores, pastores, eles quando oram, pessoas estão a cair, estão a desmaiar, estão cheios da presença, mas está a trair a esposa nos bastidores. Você pergunta como é que quando ele ora, quando ele prega, pessoas caem, como? Deus dá dom sem arrependimento. Mas como chegar a este arrependimento? É o que nós temos que passar agora a quem consegue nos ver e ouvir. Porque não podemos ser que nem a lei. Certo. A lei mosaica, ela apontava o erro, mas não dava solução. Certo. Mas Jesus quando chegou, não apontou só o erro, mostrou que ele era a solução. Agora, como? Como chegar a esse arrependimento? Como chegar a este arrependimento? Primeiramente, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Uma pessoa com um ego muito elevado não consegue reconhecer as suas falhas, não consegue reconhecer os seus erros. Apenas reconhecendo, nos redimindo e entregando no Senhor Jesus Cristo no altar, apenas assim a gente consegue mostrar o verdadeiro arrependimento para o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele olha para nós e ele conhece a intenção do nosso coração, ele sonda o nosso coração. Então de nada vale tu te mostrares arrependido para as pessoas se lá no altar você não se mostrou arrependido para Deus. Confessar o pecado é extremamente importante. Confessar o pecado todo santo dia. Se você ora 5 vezes ao dia, em dia que você ora. Porque senão você fica acumulando pecado. E nós pecamos mesmo todos os dias. Por pensamentos e palavras, atos, omissões, nós pecamos todos os santos dias, ainda que a gente não perceba. Você pecou. É a natureza humana. Cantaste uma música que não deverias cantar. Falaste algo que não poderias falar. O pensamento, pensaste algo e o pensamento fica tipo, chegou, já pensaste. Fizeste, erraste, já pensaste. Todos os dias é dia para nos arrepender, é verdade. Todos os dias é dia para nos arrependermos. E não há melhor ser para ouvir a nossa confissão do que Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem, vai se confessar no fulano.
Confessa não. Na tua melhor amiga. Sim, Chega um dia vai te estender. Vai. Chegou porque minha besta entregar. E Jesus é tão maravilhoso que ele desempenha todos os papéis na nossa vida. Muitas pessoas dizem, como é que você chama Jesus de você? Se o teu chefe você lhe chama de Senhor. Eu não tenho a mesma intimidade com Jesus que eu tenho com o meu chefe. Sim. Jesus representa o papel de amigo, de pai, de rei, de senhor, de mestre e todos os outros papéis. Noivo. Todos os outros papéis que você pode imaginar. Jesus representa todos os outros papéis bons da vida que alguém pode representar para você. Jesus representa. Então não importa o pecado que você cometeu, não importa se está voltando a que área da tua vida. Se você transgrediu contra o teu rei, vai como servo. Vá como servo confessar ao teu mestre. Se você transgrediu para o teu pai, vá como filho confessar ao teu pai. Deus nos deu a liberdade de chamarmos ele de papai. Meu papai. E nós temos que parar de agir como se não tivéssemos pai, como se fôssemos órfãos. Muitos de nós cristãos vivemos como se fôssemos órfãos. Andamos como se não tivéssemos direção, como se não tivesse alguém delimitado todo o nosso processo de vida. Ficamos a andar como se não tivéssemos ida nem vindo, como se tivéssemos tipo, só a viver. Cristão não pode só viver. Às vezes perguntam, como é que você está? Não, só estou a viver. Como assim só está a viver? Não pode só viver. Cristão não pode só viver, porque a tua vida toda já foi traçada. Você tem um propósito, por isso que é muito importante irmos à busca em nome de Senhor Jesus Cristo sobre o nosso propósito. Mas ainda voltando no nosso tema, o altar sustenta o palco. No palco você se entrega, você entrega. No altar você se entrega. No altar você se entrega. O que você fizer no palco é consequência do que você fez no altar. Se você não se entregou o suficiente no altar, mas você vê que está tudo bem, estás a subir, estás a alcançar, algum dia você vai cair. Porque a mão de Jesus é que tem que nos fazer subir. Não nós mesmos, não o nosso ego. A mão de Jesus é que tem que nos levar para cima. Porque ela não vai nos deixar cair. Não vai. Mas se formos sozinhos, vamos nos deixar cair. E eu tenho visto muitos cristãos se corrompendo. Na área do louvor, muitos cristãos se corrompendo, se deixando levar pela fama, pelo dinheiro. Aí cristãos vão adorar e ficam 5 minutos aí no palco sem fazer nada, só recebendo os aplausos. Quer dizer, de 7 minutos vem mais cima, só assim. O mais importante é ele. Ele só está vendo. Deixa o seu centro. E os fiéis estão a parar de ir assistir louvor, ministração por conta de Deus. Estão aí ver a irmã fulana. Aí vão idolatrando a irmã fulana, o irmão fulano, ao invés de adorar a Deus. E a palavra de Deus diz que nós nos tornamos cegos como os ídolos. A gente para de enxergar as coisas como os ídolos e a gente começa a idolatrar os cantores. Temos que idolatrar parceiro, idolatra o pai, idolatra a mãe. E Jesus super condena isso de idolatria. Então, mais vale você ser um cristão, um adorador, um cantor gospel, super doado no altar do que no palco. Mais vale, porque no palco as pessoas estão a ver e estão a gostar, mas Deus quando olha, não tá a agradar-se. E quando nós chegarmos no dia do juízo, Jesus vai dizer que não te conheço. Mas você vai ser essa pessoa, nós vamos ser essas pessoas que vão dizer, Senhor, fui eu que louvei. Eu louvei sempre. CD, álbum. Só exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode cantar, ó Senhor, grandioso és tu, no palco. Mas se a intenção do teu coração está contra isso, então você não está a adorar. É o que muitas pessoas confundem, pensam que só por cantar louvor já estou a adorar. Não. Não estás a adorar. Estás a vender um Jesus para as pessoas que não é o Jesus verdadeiro. Estás a apresentar um Jesus para as pessoas que não é o Jesus verdadeiro. Aí vai a nossa condição de que o Evangelho deve ser vivido. Devemos viver o Evangelho. O verdadeiro adorador é aquele que vive aquilo que canta. Não ser um ditador ou um realista sem moral. Certo. Aquele faz o que eu falo, mas
Não pode. Não. Você prega, tens que viver acima de tudo. Acima de tudo. Mas falar um bocadinho sobre os bastidores espirituais. Certo. É uma das coisas que as pessoas escondem muito. Muito. Há pessoas que nós conseguimos notar que são pessoas que não têm intimidade com Deus. E nós conseguimos ver muito isso nos músicos. Tu vês alguém que namora à toa, normalmente pianista. Tem muito, olha, nem querer falar muito pianista, tem muitos contatos. Liga nessa irmã, tem sempre uma irmã da igreja que lhe morre. Você sabe? Então, a pessoa consegue viver uma vida que não adora a Deus. Consegue viver uma vida com... Cristo não tem importância para mim. Mas quando chega na hora do palco, você consegue ver todo aquele emocionalismo. Olha. E as pessoas ficam, uau, as pessoas desmaiam e ficam cheios da presença, cheios da presença. Esse ponto que eu quero tocar, o primeiro ponto. Primeiro ponto. Isso de cheios da presença. Eles pensam que a adoração começa quando pega o microfone. Primeiramente, a música em si, a frequência musical, já tem uma capacidade de mudar o clima. Amém. A frequência musical, ela já tem uma capacidade de influenciar todo um ambiente. Aí nós vemos que só está a tocar, não falou nada mais, você já está... Uau, essa melodia. Então, a própria música em si, a música é um dom divino. Deus criou a música e Davi, ele tocava a harpa. Mesmo sem cantar, o coração do rei já ficava emocionado, já se alegrava. A Bíblia fala que Davi tocava e o rei se alegrava. Ele não precisava nem cantar. Então a música, ela já tem esse poder de influenciar todo um ambiente. A música já tem esse poder de influenciar. Então nem sempre quando nós vemos que um cantor está aí a adorar e supostamente adorar, está aí a cantar o louvor, mas nós estamos cheios da presença. Se calhar não é só presença. É o astral todo que já se mudou, é um ambiente. E nós temos aquela sensibilidade de nos rendermos à música, nos rendermos às melodias, temos essa sensibilidade. Por isso é que nós vemos, às vezes, pessoas que ouvem secular, muitas vezes quando ouvimos, se calhar também secular, ouvimos tipo, essa música, nós não conseguimos deixar a música. Nós não tem uma batida. Não falo, é só a batida que eu digo, porque a própria música, a própria frequência musical já tem esse poder de deixar todo um ambiente influenciado. Aí você acha que você está numa adoração profunda que você até pode estar a adorar, mas o cantor gospel que está cantando não está a adorar. Não está a adorar. E Deus dá dom sem arrependimento. Todo cantor secular, o dom que ele tem, foi Deus quem deu. Não vamos mentir. Não, vamos. Todo cantor secular que canta extremamente bem, você vê tá nos milismas, todas as notas. Quem que deu o dom? Não é Deus que deu o dom. É Deus que deu o dom. Então Deus dá dom sem arrependimento. Aí nós vemos, esse cantor, ele nem gosta, mas está mais acima do que eu. Ele cresceu, também recebeu o dom divino. Só que ele se inclinou para o lado que não é o lado gospel. Muitas pessoas têm dom de... vejam coisas. Têm dons, como dizia Paulo, espíritos hipnóticos. Carregam um espírito hipnótico, dom de adivinha. Aí você vê, esse aqui é feiticeiro, esse aqui, Deus lhe deu mesmo dom de ver. E ele quando pega na tua mão, vai mesmo ver, só de olhar para ti, vai ver o que passou e o que aconteceu. Deus lhe deu o dom. Mas ele não usa esse dom para glorificar a Deus. É como aconteceu com Sansão, olha. Exemplo bem prático. Bem prático mesmo. Sansão fazia e desfazia. Ele ainda era forte. Ele era extremamente forte, mesmo quando já não tinha a presença do Espírito Santo com ele. Só para nós vermos quando Deus dá dom sem arrependimento. Então, a questão dos bastidores espiritual é muito importante. Extremamente importante. Muitos cristãos ignoram a espiritualidade. Muitos cristãos sequer sabem que o mundo espiritual é mais real do que esse microfone. Muitos cristãos sequer sabem que o mundo espiritual é mais real que essa cadeira que está tocada. Mas é mais real que essa cadeira. E até as nossas palavras são manifestações do espiritual. Porque Deus quando fez o mundo, ele disse, haja e ouve. E Deus não é carne. Deus é espírito.
Por isso é que eu não sou uma pessoa de começar a me praguejar e falar, não, a vida não tá bom, lamenta. Eu não lamento. Se você me vê lamentando, é coisa, é só brincadeira, alguma coisa assim por brincadeira. Mas se não me enterrar, me trancar no quarto porque a vida não tá boa, começar a me amaldiçoar, porque maldição é real. Maldição é real. Quando dizem que a palavra da mãe tem poder, é real, e não é só a palavra da mãe, a palavra de todo mundo, até do teu vizinho. A tua palavra tem poder sobre a tua vida, a tua palavra tem poder sobre a vida das pessoas ao teu redor. Então quando você chega, é muito bom quando você chega, não, a paz do Senhor, Deus te abençoe, oh glória! Receba a bênção. Receba a bênção. Deus te abençoe e você está se abençoando, você não entende por quê. Às vezes você não está fazendo nada de bom na tua vida, mas a bênção está sempre a cair, por quê? São as palavras que as pessoas liberaram para a tua vida. Assim como essas palavras liberam bênção, também podem liberar condenação. Então, nós não devemos ficar a nos praguejar, para não, você vai morrer mal. Eu tenho ouvido muito isso, vais morrer mal, vais queimar. Vamos falando dos outros, vais queimar, vais morrer mal. Às vezes não é por conta dos seus atos. Tipo... Não conta muito. Tipo, o irmão fez alguma coisa assim... Algo na brincadeira, não, você vai queimar, vai morrer mal, E as pessoas só estão a soltar, sem saber o que estão a liberar na vida das pessoas, sem saber que o mundo espiritual se manifesta através de pequenas coisas desse gênero. Então a espiritualidade é extremamente importante. Muito mais. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Eu tenho aprendido muito sobre oração fervorosa. Oração de quebra, de renúncia, libertação, quebra de altares. E eu aprendi que orar dessa forma é muito importante. Porque às vezes você não fez mesmo nada, as coisas não estão a dar certo. Se calhar tua avó te vendeu por causa da lavra, no passado. Vendeu uma geração toda da tua família por causa de lavra de tomate. Acontece. E você não sabe. São coisas miúdas. E você não sabe. E se calhar toda a tua família, a tua geração toda, em alguma área da vida não vai progredir, você só se pergunta por que isso está acontecendo. É mesmo maldição, te amaldiçoaram mesmo, então tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. E não devemos temer essas coisas. Não dá para temer. Deus nos deu espírito de temer. Eu aprendi que nós não devemos temer essas coisas porque Deus nos deu livre acesso, Deus nos deu autoridade. Lucas 2:19, porque Deus nos deu autoridade. O poder está sobre vocês. Deus nos deu autoridade. E muitos de nós perdemos tempo ligando no que as pessoas têm feito de errado para com a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas principados e potestades. Então ficamos perdendo mesmo tempo a discutir mesmo em vão. Estamos a discutir em vão. Enquanto poderia ser tempo de orar. Olha, eu não gosto mais de perder tempo. Eu nunca mais eu assistia muito mais do que eu devia. Eu conseguia... Mas chegou a afetar a tua adoração com Deus? A minha intimidade com Deus, naquela fase. É que não havia progresso, estava só... É a parte de um ano atrás? A parte de um ano atrás? Um ano atrás não. Sim, porque se contava... Até meses. Meses. Já. Olha, estamos em temos dezembro. que tocar neste ponto. Por que eu estou falando neste ponto? O bastidor espiritual é muito importante. Por que eu estou a dizer isso? As pessoas não dão importância no seu cotidiano. Certo. Por que eu digo isso? Eu já vi pessoas ou pastores que pregaram tão bem, conseguiram levar o povo ao arrependimento e tudo mais, mas é alguém que quando desce do altar para poder defender tem que mentir. Não consegue entender? Consigo. Vive uma vida, digamos assim, no emprego, só vivendo por viver e tudo mais. E quando chega no altar, aquela performance. Então quero, para nós mudar para o lado já da dinâmica do nosso podcast e nos apresentar aquilo que nós trouxemos para você, algo maravilhoso e tremendo. Eu queria que deixasse um apelo sobre o bastidor espiritual, não é? Porque nós olhamos tanto pela pessoa quando vem te mostrar o momento dele ter com intimidade, muitas vezes nem teve. Então, para quem não teve, para quem não anda essa vida santa e só pensa em querer atuar, só querer aparecer, só canta bem ou só adora bem quando a igreja está cheia. Sim. Quando está vazia, a intensidade da pessoa muda, a forma de adorar muda, de pregar muda. Então é o bastidor espiritual. Como alimentar esse bastidor espiritual?
Depois de responder essa pergunta, como alimentar, deixa o teu apelo servar. E vamos ao nosso momento de adoração. Adoração a Deus. Mas vai, começa lá, do pastor explicar como alimentar. Isso acontece muito para pessoas cristãos que vão em busca de palmas. Cristãos que vão em busca de reconhecimento humano. Cristãos que vão em busca de regalias humanas. Eu adoro, eu canto e eu consigo encher um estádio inteiro com pessoas aí eu acabo glorificando a mim e não a Deus. E como nós devemos alimentar esse bastidor, esse altar? Primeiramente, pensar em nós, na nossa vida espiritual, na nossa intimidade com Deus. Na nossa intimidade com Deus, porque Deus não nos chamou para trabalhar para Ele. Muitos cristãos pensam que por lotarem estádios, por lotarem lugares de adoração, acham que está tudo fine com Deus e que no final estão aí para a glória. Mas não é sobre o serviço. A Bíblia fala que antigamente os sacerdotes eles tinham que usar uma roupa de algodão porque nem o suor deles poderia cair no templo. O que prova que Deus não está aqui pelo meu trabalho. Porque o trabalho é resultado da intimidade com Deus. Deus não chamou a mim para trabalhar para Ele. Deus chamou a mim para ter um relacionamento com Ele. E mediante esse relacionamento, a mim mesma vai surgir a necessidade de trabalhar para o reino de Deus. Eu vou pensar, eu também quero servir a Deus. Então não é Deus que me chamou. Eu que por livre e espontânea vontade decido trabalhar para Deus. Então, ao invés de nos focarmos nos holofotes, primeiramente os bastidores, o altar, devemos alimentar o altar em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quem vai sustentar toda uma vida que as pessoas vejam é o que está acontecendo lá por detrás. E quando você só entrega para as pessoas e não se entrega para Deus, você está a levar as pessoas à salvação, mas está a te levar à condenação. Cristão nunca pode abrir mão da salvação dele por nada. Nunca pode abrir mão da salvação por nada. Em primeiro lugar está a tua salvação. Se você vê que aquilo está te levar a pecar, deixa. Tem um cantor brasileiro, se eu não lembro, ele disse que no Brasil o clima cristão o clima gospel brasileiro estava mal, porque havia uma fase em que os cristãos brasileiros só esperavam uma música boa explodir nos Estados Unidos e correr para ver quem fazia o cover mais bom e o cover que mais dava para o auge. Ele disse, eu não quero viver assim. Se é para isso, se eu vou passar a fazer essas coisas assim, se eu vou viver desse jeito, então eu prefiro deixar de cantar para as pessoas. Porque ainda que você não esteja cantando para multidões, você pode adorar. Você pode adorar. Então, a tua intenção principal ao subir naquele palco é se doar a Deus, se entregar e se encher da presença do Espírito Santo naquele momento. Não é ficar tendo quem está te olhando mal, você só adora. Só adora. E aquele altar deve ser alimentado com oração, meditação, jejum, extrema entrega no Senhor Jesus Cristo. Extrema entrega. É só isso. É entrega, é se entregar para Deus. Eu fiquei já, vai faltar assim um bocadinho. Deixei minha lágrima. Não, porque são pontos muito, mas muito verdadeiros. Por que eu estou a falar isso? Porque a vida de oração é muito importante. Muita meditação, muita entrega com Deus. Mas é mesmo muita. De resto, é resultado da intimidade com Deus. Amém. De resto, é um resultado. A tua forma de vestir é resultado da entrega com Deus. A tua forma de falar é resultado da tua entrega com Deus. Tudo em ti vai mudar. A tua forma de ser, de estar, de É no falar. altar que nós nos moldamos em Deus. E Deus nos molda. Sim. Nós temos que se doar como barro na mão do oleiro. E Deus vai nos moldando à medida que nós vamos buscando. À medida que você se entrega para Deus, Deus te sonda e te mostra. Olha, filho, estás aqui, estás ali. E você vai mudar.
Se você não está com Deus para Deus te ensinar, você não vai mudar. E você, tudo que você fez, essa exposição toda, depois vai cair sobre você. Porque você não aprendeu como lidar com essa exposição. Porque Deus diz, filho, eu vou te expor. Mas primeiro, vinde até mim. Deus não libera o ide sem o vinde. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Foi a primeira coisa que Jesus disse. Vinde até mim que eu vos farei pescadores de homens. Só depois que eles foram e aprenderam como pescar homens, Jesus disse, idem, pregai e evangelizai. Então Deus não libera o idem sem o vindem. Não tem como você só chegar e adorar. Se lá atrás você também não está se entregar a Deus. Doe-se, entregue-se a Deus. É muito importante. Oração move literalmente montanha. Vais acordar aquela montanha que estava aí. Mudou de ângulo. É sério. E eu sei que essa parte é a parte que o coração aperta, o fim de todas as coisas, mas temos esse momento especial para você. Antes disso, se inscreva no nosso canal, esse apelo não pode faltar, porque nós precisamos alcançar mais vidas, mais vidas. O mundo está a trabalhar muito, tem se entregado muito, então também nós estamos aqui para trabalhar para Cristo, então vamos deixar com que esse podcast alcance muitas mais vidas. Então vamos dar ênfase ao nosso momento de adoração a Deus, é com extrema primazia e honra, que eu chamo os nossos ministros de louvor, tem a primazia de ocupar o lugar e deixar, vamos ver se tem cumprido o vinde, se estão ações. Estão aí, dá uma chave. Estão cumprindo os bastidores. Não aprenderam como ir. Vão andar por onde não aprenderam, só querem andar. Mas tem as honras, mas servos de Deus, senhores. Tem a honra. Vamos convidar os nossos dois servos do Senhor. Eu vou buscar, eu vou buscar.
tua mão que me levou. Deus, porque se for praia pra ti, não tem nada, é tudo Deus, é tudo Deus, é tudo Deus, é tudo tua presença, oh, ah,
as coisas. E chegamos à reta final do nosso podcast. Eu sei, é triste, mas infelizmente estamos na reta final com um tema abençoado, adoradora excelente e abençoada. E, por favor, eu vou fazer de novo este apelo a você que consegue nos ver e ouvir. Se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, partilha esse podcast, não é? Siga o arroba da Adoradora do Senhor, já agora deixar o arroba. Vão para as minhas redes sociais, Deus Acacupa no Instagram, Deus Adoradora no TikTok, Adoradora no Facebook, no Trends, Adoradora. E estamos aqui, você que é abençoado, abençoada que acabou de ver, que está nos vendo nesse momento, Deus seja louvado pela tua vida, ricamente, Deus seja louvado pela tua vida. Amém. E claro, não pode ficar só assim, também tem os ministros. Vamos começar com o nosso pianista, servo do Senhor, chefe. Deixa o teu arroba, no nome de Jesus. TikTok Miguel Levi. Miguel Levi. Sim, esse é o nome de todas as redes sociais? Sim. Simplesmente o Facebook que está Miguel Samuel. O que é Miguel Samuel? Servo do Senhor? Eu sou o Roy Avani. Roy Avani. Roy Avani. Ah, ok. Roy Avani. Sim. Ok. Todas as redes sociais? Todas as redes sociais. Todas as redes sociais, querido. São abençoados, tremendos do Senhor. E chegamos à reta final, não é mais do que um podcast, uma revelação.